tema que a gente vai abordar hoje vai ser as complicações de fraturas. Então, quais que são os objetivos? A gente vai abordar 5 temas: choque hipovolêmico, embolia gordurosa, síndrome compartimental, TVP e TEP e gangrena gasosa. A gente vai estabelecer qual que é a definição, o quadro clínico e o tratamento dessas patologias. Vou começar com o choque hipovolêmico. O que acontece com a nossa frequência, a nossa pressão arterial? A gente tem um aumento da frequência cardíaca e uma diminuição da pressão arterial. Por quê? Por conta de um sangramento, né? Esse sangramento ele pode ser externo, né? Quando você tem uma fratura exposta, por exemplo, ou interno, tanto para as cavidades quanto para os tecidos moles. Então, para as cavidades, para a cavidade abdominal, para o retroperitônio, quando a gente tem uma fratura de bacia, por exemplo, ou os tecidos moles, quando a gente tem uma fratura nos membros, por exemplo, no fêmur, né? Esse sangramento ele vai levar a uma hipóxia tecidual, que vai levar a lesão de órgãos, e é isso que a gente quer evitar. Então, como que a gente evita isso? A gente evita com uma reposição rápida, né, de soro fisiológico e eventualmente até de sangue, né, para evitar a hipóxia tecidual e a lesão dos órgãos. E como que a gente reconhece esse choque hipovolêmico? A gente reconhece na realização do ATLS, né? Então, fazendo o ATLS, a gente vai reconhecer que tem um aumento da frequência cardíaca, uma diminuição da pressão arterial e vai agir nessa situação. Então, após a reposição do sangue, se o paciente ficar bem, estiver ok, sair do choque, a gente pode partir para o Early Total Care, que já é uma fixação precoce, né, das fraturas. Se eventualmente o paciente continuar instável, com uma PA baixa, uma frequência cardíaca alta, a gente parte para um Damage Control, né? Então, que seria um tratamento estagiado com fixador externo. E depois de um tempo, quando o paciente estabilizar, a gente passa para o tratamento definitivo. Então, essa é a importância de reconhecer o choque, tá bom? O segundo tema que a gente vai falar é embolia gordurosa. O que é embolia gordurosa? Quando a gente tem uma fratura, os êmbolos de gordura da medular óssea acabam indo para a intravascular, né, e acabam chegando no pulmão, né? Chegando no pulmão, ele vai causar um processo inflamatório, vai causar reações inflamatórias nos alvéolos, que vão acabar causando uma diminuição do PO2, né, para menor do que 60 e um aumento do PCO2 para maior do que 55. Né? E o que isso vai causar? Isso vai causar confusão mental, dispneia, o paciente vai evoluir com petequias, febre e taquicardia, né? Isso vai acontecer mais ou menos em 48 horas depois da fratura, tá bom? E é importante reconhecer isso porque tem uma mortalidade de até 50% nos casos que o paciente apresenta síndrome da embolia gordurosa, tá bom? Então, qual que é o tratamento? O melhor tratamento para isso é você dar um suporte respiratório para o paciente, né, uma vez que ele vai estar com uma reação inflamatória pulmonar, e estabilizar rapidamente as fraturas, para fazer com que esses êmbolos de gordura, né, parem de circular. E essa estabilização das fraturas tem que ser o mais precoce possível, né, para você fazer com que esse paciente melhore o mais rapidamente possível. Tá certo? A outra complicação que a gente vai falar vai ser a síndrome compartimental. O que é a síndrome compartimental? É o aumento da pressão dentro de um compartimento. E ela pode ocorrer por quê? Por uma diminuição do volume do compartimento, quando você coloca um gesso muito apertado, um enfaixamento muito apertado, você tem uma compressão externa do compartimento, ou porque o compartimento está com um aumento do conteúdo, né? Quando você tem uma fratura, por exemplo, você tem um sangramento dentro do compartimento, vai aumentar o volume do compartimento. Então, consequentemente, vai aumentar a pressão também. E a síndrome compartimental ela é muito mais comum na perna e na região do antebraço, porque você tem 2 ossos e uma membrana interóssea entre eles, diferentemente do fêmur, onde você tem um osso só, ou do braço, onde você tem um osso só, tá certo? Então, como que você faz o diagnóstico? O diagnóstico é clínico, então você vai se basear nesses 5 P's. O primeiro P é de pain, que seria a dor. O segundo, palidez, parestesia, paresia e pulso ausente. Mas qual que é o mais importante? O mais importante é o primeiro, que seria a dor. E como é que é essa dor na síndrome compartimental? É uma dor desproporcional, que não melhora com analgésicos comuns, e é uma dor que ela piora com a extensão passiva dos músculos do compartimento afetado. Então, se você tem uma dor desproporcional, que não está melhorando, você tem que desconfiar, principalmente se for na região da perna ou do antebraço, né? E, eventualmente, você pode medir a pressão intracompartimental também,
mas aí você precisa de alguns aparelhos, né, e é um pouco mais complicado ali na prática clínica, na emergência, tá certo? Uma vez que você fez o diagnóstico, você tem que estabelecer um tratamento, né, e o tratamento, o que você tem que fazer? Você tem que diminuir a pressão no compartimento. Então, se você colocou um gesso, um enfaixamento muito apertado, você vai retirar esse gesso, você vai elevar e aquecer o membro e vai resolver o problema do paciente. Agora, se a síndrome compartimental é decorrente de um aumento da pressão por aumento do volume do compartimento, aí você tem que liberar esse compartimento e você vai fazer isso realizando uma fasciotomia, né, que é e de preferência uma fasciotomia ampla para liberar bem o compartimento, tá bom? A outra complicação que a gente vai falar é o TVP e o TEP, né? Então, o que acontece? Quando você tem a tríade de Virchow, né, que é uma lesão endotelial, né, uma hipercoagulabilidade, uma estase venosa, né, você tem maior chance de ter um TVP ou um TEP. E no trauma, né, quando você tem uma fratura, isso é decorrente da imobilidade do paciente, tá bom? Então, acontece mais com quem? Acontece com idosos, obesos, cirurgias de grande porte, pacientes que têm doença cardiopulmonar associada, paciente que já teve em outra oportunidade ou um TVP ou um TEP, pacientes acamados, né? E tudo isso decorrente dessa imobilidade, né? Então, em politraumatizados, foi feito um estudo que viram que 50% dos politraumatizados apresentavam TVP e 18% apresentavam uma TVP proximal, que já seria mais grave. Porém, só 1,5% apresentavam o quadro clássico. Então, nesses pacientes idosos, obesos, acamados, que vão ficar muito tempo sem mexer, a gente sempre tem que ficar atento nessa complicação. Então, 11% dos pacientes não sobrevivem após 1 hora do início dos sintomas. 8% acabam falecendo apesar da terapia anticoagulante, né? E 30% acabam morrendo se o diagnóstico não for feito e a terapia não for estabelecida. Então, é uma complicação grave que a gente tem que estar atento a ela. Qual que é o melhor tratamento para essa complicação? O melhor tratamento é a profilaxia, né? Então, fazer uma movimentação ativa e passiva, compressão das panturrilhas, usar anticoagulante de baixo peso molecular e controlar as plaquetas do paciente. Esse é o melhor tratamento para TVP e TEP, a profilaxia. Porém, se o paciente acabar desenvolvendo mesmo uma trombose venosa profunda, um tromboembolismo pulmonar, a gente sempre tem que estar atento com medidas locais, fazer uma anticoagulação boa do paciente e eventualmente até abordar esse foco de embolia, tá certo? A outra complicação e última que a gente vai falar é sobre gangrena gasosa. Então, qual que é a causa da gangrena gasosa? É uma infecção pelo Clostridium perfringens, tá? Então, ele é uma bactéria que é gram-negativa e anaeróbia, tá bom? Ela que causa essa gangrena gasosa. Então, quando que ela acontece? Ela acontece em feridas contaminadas que foram fechadas sem o desbridamento adequado, né? Então, essa bactéria acaba ficando ali na região. Então, quando você tem um ferimento profundo com dano muscular, né, você tem mais chance de ter. O período de incubação dela é de 12 a 24 horas após a lesão. Você acaba tendo dor e sensação de peso na área afetada. É uma doença que tem uma progressão rápida, né? Você tem um aumento rápido da toxemia, né? E a ferida acaba tendo um odor peculiar ali e produção de um pouco de gás. E lembrar que o envolvimento muscular é muito maior que a área de pele lesada. Então, às vezes você tem uma área de pele lesada pequena, só que embaixo você tem um comprometimento de toda a musculatura. Então, é uma patologia que tem uma gravidade alta. A gente tem que ficar atento a ela também, tá? Qual que é o melhor tratamento? O melhor tratamento também é a profilaxia, né? Então, você tem que reconhecer os fatores de risco, tem que tratar cirurgicamente precoce se for necessário, evitar gestos apertados de sutura primária e, nos casos que tiver indicação, introduzir penicilina para os pacientes, tá? Se eventualmente um caso acabar desenvolvendo essa gangrena, você tem que fazer uma reposição hidroeletrolítico boa, tem que dar altas doses de penicilina, fazer um desbridamento cirúrgico e lembrar que a lesão muscular é maior que a lesão de pele, então muitas vezes você tem que ampliar a lesão para fazer um desbridamento muscular adequado. E uma coisa que é muito importante é usar o oxigênio hiperbárico nesses casos, tá certo? Então essa é a bibliografia
e a leitura complementar que a gente recomenda. Como são várias patologias, tem vários artigos recentes aí que vocês podem consultar. Muito obrigado.